Boa noite a todos aí da live que estão comigo ao vivo, outros que estão exclusivo. Você, estudante de direito, estagiário de direito, técnico penal, assistente jurídico, advogados e advogadas, defensores públicos, defensoras públicas e os bacharéis de direito e quer dar magistratura também, se estiver me assistindo. Gente, essa aula que eu vou dar aqui hoje, curta, rápida e objetiva, mas peço a sua cordialidade e compreensão e assista do começo até o fim, eu irei falar sobre os crimes contra a liberdade sexual. Exatamente isso. Crimes contra a liberdade sexual. Por quê, gente? No passado recente, eu peguei um processo desse para fazer uma petição, ajudando a vítima, obviamente, e muitas pessoas ficaram perguntando como é que funciona os trâmites dessa lei, todos os detalhes. Então você vai ter a oportunidade de ver agora nessa aula que eu vou dar. Primeiro, essa aula vai falar o quê? Vai falar sobre o artigo 6º do Código de Processo Penal, o CPC do caso. Artigo 6º do Código de Processo Penal, que é os crimes contra a liberdade sexual. O que acontece? Esses crimes, no caso, que eu estou falando somente eles, estão previstos no capítulo 1º, entendeu? Do título, no caso, é 6º, no caso do CP Código Penal. E hoje vão ser 3 partes essa aula. A primeira de hoje eu vou falar quais os crimes dessa aula e eu vou falar da primeira. Quais são os crimes aqui? Atentado violento ao pudor, eu vou falar hoje, vou dar os exemplos, vou falar a lei, o artigo, tudo direitinho. Na segunda aula eu vou falar a posse sexual mediante fraude, no caso. O terceiro, atentado ao pudor mediante fraude. Não vai ser a terceira aula, esse penúltimo tópico que eu falei. E hoje, em todas as aulas, eu vou falar quais os crimes que se abrangem contra os costumes de alguém também. O que acontece? Em primeiro lugar, vamos por parte. O crime, no caso desses crimes que eu citei, ele vai dos artigos, no caso, 213 ao 216 do CP. 213 ao 216 do CP. Só que hoje é a primeira parte. Vai pegando papel, caneta, pausando a aula e vai anotando. Na primeira parte eu vou falar sobre o artigo 213, no caso do CP, que é o crime de quê, no caso? O crime de atentado violento ao pudor. O que fala o artigo 213? Olha que interessante. 213 do CP. Constrangir alguém mediante violência ou grave ameaça e ter conjunção carnal ou a prática que permite ou com ele ser praticado outro ato libidinoso. Então, o que é o crime de... Em primeiro lugar, vocês têm que saber isso do artigo 213 do CP, que é o crime relacionado a atentado violento ao pudor. Geralmente, os autores, eles fazem o quê? Eles constrangem uma vítima mediante violência e grave ameaça. Como assim? Vou dar um exemplo para abrir a mente de todos agora. Uma mulher está vindo do serviço, desculpe, até um exemplo pesado. Ou uma mulher está passando em um local assim, público, mas que não tem sem ninguém, um lugar rural, meio deserto assim. Aí chega o autor do crime do atentado violento ao pudor. O que ele faz? Aborda a mulher, entendeu? Mediante violência, força ou grave ameaça e começa a falar. Se você não me seguir, se você não tirar a roupa, se você não fazer isso, não fazer aquilo, eu vou tirar a sua vida. Então, atentado ao pudor é isso. O primeiro modo operante do autor desse crime, o que ele vai fazer? Ele vai constranger a vítima. Como assim? Ele abordou a vítima, já constrange a pessoa. Me segue, depois, mediante a violência e grave ameaça, já ameaça tirar a vida e fazer alguma coisa. E geralmente, eles estão portando arma de fogo ou arma branca nesse tipo de crime, que é arma de fogo, revólver, pistola e arma branca, faca, facão, canivete, etc. Depois que ele fez isso, o crime de atentado violento ao pudor é isso. Ele fez a tentativa de constrangir, ameaçando gravemente a vítima e leva a vítima para o local que ele já tinha arquitetado a consumação do ato sexual contra a vítima. O que acontece? Uma vez fazendo isso, o autor ele penetra dentro da vítima, a força contra a vontade da vítima,
e depois ali se não penetrar 100% tem o outro ato libidinoso no caso. Um exemplo, fez a vítima fazer sexo oral sem o seu consentimento, muitas vezes fez a vítima ali, ele tentou, não penetrou 100%, mas chegou a rasgar a roupa e tocar, penetrar por pouco na vítima. Então isso é o crime de atentado violento ao pudor, que é o artigo 213 do CP. Por que lá no começo o título da aula é o artigo 6º do Código de Processo Penal, CPC no caso, que é os crimes contra a liberdade sexual? Porque o atentado violento ao pudor, o que acontece? Restringe a liberdade sexual da vítima. Por quê? Porque muitas vezes a mulher que namora, a mulher que é casada, ela só quer ter aquele ato de relação sexual com o seu namorado, com o seu marido, com o seu companheiro, com o seu ficante, ou seja, de livre e espontânea vontade, ou seja, tendo a liberdade para escolher com quem ela quer fazer aquilo, com quem ela quer ter contato libidinoso, com quem ela aceita a penetração carnal e o ato libidinoso com o seu consentimento. Mas o atentado violento ao pudor muitas vezes é isso, é quando aquele autor desse crime, ele conhece a vítima ou não conhece, e ele pega a vítima à força e consome o ato sexual contra os preceitos e a vontade da vítima ali. Porque tira a liberdade da vítima, porque a vítima, a liberdade dela é só pro marido, pro namorado, pro companheiro. E quando o autor desse crime bárbaro, hediondo, segundo o Código de Processo Penal e o CP, o Código Penal, é considerado crime de atentado violento ao pudor. Aí entra a qualificadora. O que seria essa qualificadora? Abrange os crimes contra os costumes de alguém. Vamos dar um exemplo. Se o costume da mulher ela foi crescida ali, tá na mão só com o marido que ela tem, só com o companheiro que ela tem, ou pós o casamento, aquilo ali foi o costume de criação. Muitas vezes costume familiar, costume religioso, que aquela vítima resolveu seguir. E quando um autor do atentado violento ao pudor faz isso, além dele estar cometendo um crime contra a liberdade sexual da vítima, porque ela só dá liberdade para o seu marido, companheiro, como eu já falei, o que acontece? Abrange também crimes contra os costumes de alguém, ou seja, os costumes daquela pessoa é violada. Muitas vezes a mulher é direita, é de família, é decente, ou ela fica com vários homens por opção própria, mas só com aquele que eles querem, isso é o costume dela, mas a partir do momento que é contra a vontade da vítima, aí se torna tentado violento ao pudor. Atentado, desculpa. Agora vale a pena ressaltar aqui que eu falei do ato libidinoso no atentado violento ao pudor. O que é ato libidinoso, gente? Eu separei para vocês. Ato libidinoso se divide em dois atos, gente. Exatamente. Existem dois tipos de ato. O primeiro ato libidinoso, conjunção carnal, que é a introdução completa ou incompleta do pênis na vagina de uma mulher. O que acontece? Existem dois atos libidinosos na hora do juiz punir um meliante, um delinquente ou um delegado autuar o autor do crime de atentado violento ao pudor. O primeiro ato libidinoso é o quê? É aquele que tem a conjunção carnal, que é a introdução completa ou incompleta do pênis na vagina da mulher contra a vontade dela. O cara tentou, entendeu? Constrangiu, ameaçou gravemente a vítima, levou para um cerrado onde ele já tinha arquitetado e consumou o ato da penetração. Entrou completamente, se configura numa qualificadora e no atenuante, no agravo desse crime, que é o quê? Que é a introdução completa ou incompleta. Penetrou um pouco, não entrou tudo, mas foi contra a vontade da vítima. Quando ele estava penetrando, alguém veio salvar a vítima conseguiu se esquivar, mas também se consome em ato libidinoso incompleto. Esse é o primeiro ato, completo e incompleto. Aí na hora de penalizar, quando o judiciário julgar, que a vítima passar pelo Instituto Médico Legal, exame do IML, e o autor foi descoberto e for preso, aí lá vai ver se houve a introdução do pênis na vagina da mulher completo ou incompleto. Se for completo, a pena aumenta, o agravo, e se for incompleto, a pena é um pouco menor do que o agravo, mas é grande também, por ser um crime contra a liberdade sexual. E o segundo ato libidinoso? Atentado violento ao pudor e a corrupção de menores. O que seria esse atentado violento
ao pudor e à corrupção de menores? É geralmente aí já entra assim, quando o autor do atentado violento ao pudor, a vítima dele é um menor de idade. Ele corrompe o menor ou uma menor, vamos dizer assim. Um exemplo. O autor do crime foi lá, abordou a vítima, que se chama pedofilia, mas é atentado ao pudor também. Corromper o menor na conversa, na ameaça, no induzir, no charlatanismo, no ato de manipular, de coagir, até relação sexual com aquele autor. O que acontece? Uma vez o autor penetrando no menor de 18 anos e maior de 14, esse é o segundo ato libidinoso. Por quê? Porque ele corrompeu o menor, a vítima no caso, é uma corrupção de menor no âmbito sexual, até relação, entendeu? Com consentimento ou sem, mas é atentado violento ao pudor, porque uma vez pela lei entre menor de 18 e maior de 14 também se configura em corrupção de menores. E corrupção de menores também no outro âmbito, que esse é o segundo ato libidinoso. Quando o autor é menor de idade, ou seja, que comete esse ato de penetração contra a vontade da vítima, sendo menor de idade ou maior, entendeu? Aí já entra ato infracional, análogo a atentado ao pudor, ao 213 do CP, se o autor for menor de idade, e se o menor participar com um adulto, ou seja, o adulto foi lá um adulto e convenceu o menor, vamos ali violentar fulano, ciclano, beltrano, ou seja, além do atentado violentar o pudor, pegar a vítima e penetrar carnalmente, completamente ou incompletamente, não teve a questão de corromper o menor a participar dessa ação diabólica criminosa, então se configura no segundo ato libidinoso. Agora eu vou falar o que é corrupção de menores nesse crime. Corrupção de menores. No direito penal brasileiro, a corrupção de menores pode se referir a dois tipos penais diferentes. Então tem dois tipos penais diferentes no caso na corrupção de menor. Os dois tipos de corrupção de menores quais são? Vou falar aqui. No ECA é o artigo 244b, que é corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele praticando a infração penal ou induzindo a praticar. Foi o que eu falei anteriormente. O adulto pega o menor, induz, constrange, vamos ali pegar a mulher à força, isso, aquilo, com aquelas conversas de meliante, de delinquente. Ele corrompeu o menor muitas vezes ali, menor de 18 anos. O que acontece? Se caso o menor for participar dessa ação criminosa, além do autor do crime, como eu já falei aqui, do atentado violento ao pudor, do artigo 213, que a pena é de 6 a 10 anos, além dele pegar essa pena, vai juntar com a corrupção de menor, que é o artigo 244b, entendeu? Do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a pena é de 1 a 4 anos. Vamos supor que ele pega 10 anos no atentado ao pudor adulto, por ter, mediante grave ameaça, violência sexual, penetrou completamente ou incompletamente na vítima, mas teve relação sexual contra a liberdade sexual da vítima. A vítima não quis, foi contra. Daí o autor já vai pegar entre 6 e 10 anos por lei, entendeu? Pela lei do artigo 213 do CP. Mas se ele corromper o menor a participar dessa atuação criminosa, diabólica, o menor vai pegar ali. Aí ele ainda, o maior, no caso, por corromper o menor, ainda vai pegar de mais de 1 a 4 anos. Mas ele pegou 10 no 213, que foi atentado violentar o pudor. Pegou mais 4 anos no caso, por corromper o menor, segundo o artigo 244, a linha B do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, somando o crime, no caso, o crime de atentado violentar o pudor mais corrupção de menor, 10 no atentado ao pudor e mais 4 na corrupção de menor, 14 anos. Aí se for na lei de 1/6, for na lei de 1/5, 2/5 ou 3/5, faz o cálculo aí. Lógico que não vai ficar 14 anos, mas se for na lei de 1/6, a cada 2 meses de vida é 1 ano da pena. Se for na lei de 2/6, a cada 4 meses de vida é 1 ano da pena. E se for na lei de 3/6, a cada 8 meses é 1 ano da pena do autor desse crime. Bom, agora, qual é o tipo de corrupção de menores? Eu falei no ECA, agora eu vou falar no Código Penal. É o artigo 218 do CP.
corromper ou facilitar a corrupção de pessoas maiores de 14 e menores de 18, e com ela praticando atos libidinosos ou induzindo a praticá-lo ou presenciar. Lembrando bem, gente, lá no ECA que eu falei, os tipos de corrupção de menores, é menor de 18 anos até se for criança, viu? Aí já no Código Penal é entre maior de 14, ou seja, 14 anos, 15 anos até 17. Se o autor fazer isso pelo Código Penal, cometer o atentado violento ao pudor na vítima do sexo feminino contra a liberdade, né, sexual da mulher ali, contra a vontade dela, e ainda corromper o menor a praticar do crime, ou ele cometeu o crime e o menor dirigiu o carro ou a moto e dá fuga no crime, pelo crime que ele praticou, mesma coisa. Entre 6 e 10 anos, pena mínima pelo ato, né, o atentado violento ao pudor, mas a pena mínima de 1 a 4 anos, que é a pena de reclusão segundo o Código Penal, que é o crime de corrupção de menores na esfera do CP, do Código Penal, do direito penal, no caso, aí somar as duas penas. Pegou 10 no atentado violento ao pudor, e mais com a pena máxima no atentado violento ao pudor, 213 do CP, mais 4 anos no Código Penal, juntando tudo 14. Ou pegou 8 anos de pena de reclusão no atentado violento ao pudor, mais 2 na corrupção de menores no Código Penal. Então, tu juntando as duas penas, o que vai acontecer? Vale 8 mais 2, 10 anos que ele vai pegar, que é 8 do atentado violento ao pudor, o artigo 213 do CP, e mais 2 anos, no caso, na corrupção de menores no Código Penal, e mesma coisa, se pegar 10 anos na lei de 1/6, a cada 2 meses de vida, 1 ano da pena. Se pegar 2/6, 8 anos na lei de 2/6, a cada 4 meses, 1 ano da pena. Aí pode calcular, vai dar o valor exato. Pegar ali 3/6, 8 anos na lei de 3/6, a cada 8 meses é 1 ano da pena. Então, gente, vocês viram que hoje foi uma aula curta, rápida e objetiva. Esses crimes contra a liberdade sexual se encontram no artigo 6º do CPC, do Código de Processo Penal, e vai ser 3 partes, essa foi a primeira. Hoje eu falei o atentado violento ao pudor, o que ele é, as penas cabíveis, o ato libidinoso no atentado violento ao pudor, os tipos de ato libidinoso, a corrupção de menor no crime de atentado ao pudor e os tipos de corrupções de menores segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o Código Penal. E falei também as qualificadoras maior, que abrange crimes contra os costumes de alguém, da vítima, né? Porque muitas vezes a vítima não tem costume ali de ter relação com alguém sem o consentimento dela, ninguém tem, vamos ser sinceros, então esse é crime contra o costume da vítima, é mais uma qualificadora. E essa foi a primeira parte. Amanhã na aula eu vou falar sobre a posse sexual mediante fraude, na parte 2 dessa aula, e na parte 3 eu vou falar atentado ao pudor mediante fraude. Entendeu? Pause a aula, grave e anote. Lembrando, quem é vítima desse tipo de crime, vai atrás do seu direito, vai na polícia e denuncia, que uma hora a polícia bota a mão nesses meliantes delinquentes tarado, maníaco, safado, pode ter certeza. E que é um crime que nem os próprios meliantes aceitam, nem a justiça aceita, nem a polícia aceita, muito menos a sociedade de bem. E quem é autor desse crime, pode ter certeza, para com isso, gente, porque isso é crime contra a liberdade sexual. Se você errou e já pagou, nunca mais faça isso. Porque eu tenho certeza que, se você está me assistindo agora, já foi autor desse tipo de crime, você tem mãe, você tem irmã, você tem tia, tem primo, tem filha mulher, prima mulher, e não ia gostar, uma vez você amando as mulheres da sua família, que chegasse o meliante ou delinquente, autor do crime de atentado violento ao pudor, do artigo 213 do Código Penal, e mais os outros artigos que eu citei aqui, o artigo 6º do Código de Processo Penal, que é o crime contra a liberdade sexual, você não ia gostar que um tarado, um jack, um meliante, um delinquente fizesse isso com a sua filha, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, com a sua prima, com a sua amiga ou com alguma mulher que você gosta. Então fica o legado aí. Essa foi a aula de hoje, crimes contra a liberdade sexual, artigo 6º do Código de Processo Penal. Amanhã venho com a parte 2, depois de amanhã na parte 3 o desfecho. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.